Aprenda a focar na solução e não no problema. Oi pessoal, eu sou o Paulo Júnior do Fábrica de Pacientes e hoje eu recebi uma mensagem de um colega, inclusive ele não era nem aluno, é uma pessoa que me conheceu na internet e fez uma pergunta e tava falando que, pô Paulo, essa semana eu tive um problema, a minha energia baixou muito e como fazer para melhorar isso? Aí eu perguntei, tá, me explica aí o que foi que aconteceu, o que seria a energia baixou? Porque ele, pô, eu me sinto péssimo quando eu quando eu discuto com o paciente e eu estou errado, né? O paciente estava certo e eu estava errado, né? O paciente estava me chamando de bagunçado, de desorganizado, porque simplesmente eu chamei, a minha secretária ligou para ele para marcar uma consulta. Na verdade, ele tinha saído da consulta anterior, já tinha marcado na semana seguinte, e quando ele chegou na semana seguinte, o protético não tinha entregue o trabalho, era uma barra do protocolo para testar ali, e o protético por algum motivo não tinha entregue, enfim. A ideia que ele estava tentando passar era que ele não tinha organizado, por algum motivo passou despercebido, o paciente chegou no consultório dele, disse que esperou quase uma hora na recepção e quando foi atendido não estava pronto e teve que mudar o paciente e ir embora para casa, enfim. O paciente ficou muito chateado, esculhambou, enfim, justo, né? Porque perdeu aquele tempo de tanto translado quanto de espera e por falta de organização dele, o paciente estourou ali no momento de raiva e ele não soube lidar com aquela situação e passou o resto do dia, o resto da semana, segundo ele, triste, enfim, com energia baixa. Tem dois problemas aí, na verdade. Um é o problema de você receber um feedback negativo e não conseguir usar isso como algo positivo. Esse é o problema que talvez você precise, digamos assim, trabalhar no outro momento. Eu não tenho muitas estratégias para te ajudar nesse caso específico. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de assistir um conteúdo na internet, algo que me motive, um conteúdo motivacional, um conteúdo como esse, por exemplo, de aprendizado, enfim. Mas a parte mais importante, e aí sim tem estratégias para poder resolver isso, é o que aconteceu de fato, né? A solução daquele problema, e não o problema em si. O problema já aconteceu, o paciente já está chateado, talvez, enfim, vá falar mal de você na internet, enfim. Eu acho que ir atrás do problema, ficar remoendo o problema, te gera mais a lembrança da energia negativa, do mal-estar, né? Então, eu acho que nesses momentos a gente tem que focar na solução e não no problema. E qual seria a solução? A solução seria, primeiro seria criar um processo, né? Processos. Então, as empresas, elas vivem de processos e pessoas. E tecnologia também, mas principalmente processos e pessoas. Então, se você hoje diz, fulana, só marca meu paciente quando o protético mandar o serviço. Então, você tá ali, faz uma maldade, manda pro protético. O paciente sai da sua recepção, vai lá fora e faz. Eu queria marcar. Aí a sua secretária vai, tem vaga terça-feira que vem. Ferrou. Por quê? Porque se não encaixar, né? Isso você não tem um paciente só para ficar observando. Você tem 50 pacientes que tem que ficar ali observando. Então, é impossível, humanamente impossível uma pessoa avaliar isso. Então, tem que criar um processo para o próprio processo não deixar isso acontecer. E aí, aqui na clínica, como é que eu faço? O paciente, ele só é chamado quando o material dele chega. Então, você não vai marcar a sua volta, vá para casa, eu tenho o seu WhatsApp, eu tenho o seu contato, e quando sua peça chegar, o seu material chegar do protético, a gente liga para você e marca um horário melhor para você vir. Então, isso é uma das formas de ver esse tipo de solução, tá? A solução específica do problema específico. Mas a ideia macro é criar o processo, criar algum processo, né? Criar processos. Então, nesse caso específico, qual é o processo? O processo é, fulaninho entra, molda, sai, vai para casa. Chegou o material dele, aí sim, chamam e ele vai fazer o procedimento com o material já na sua mão. Isso é um processo para retorno de prótese. Uma outra coisa que pode te ajudar muito é um CRM, Custom Relationship Management. Existem vários deles, mas assim, alguns pagos, alguns gratuitos. O que eu gosto de usar é o Trello. É Trello. Trello. Bem simples, você coloca lá
lá avaliados, moldados, se você, estou falando de minha experiência específica de prótese, né? Encaminhados para o protético, chegou o material do protético, marcados e atendidos. Então você pode criar várias coluninhas, coloca o nome do paciente e aí você controla isso. Você pode botar no seu aplicativo, no seu celular, vai ter a mesma senha, o mesmo login e senha para o da sua secretária ou para o computador da sua recepção, e tudo que você fizer aqui vai aparecer lá, é tudo na nuvem. Então, você chegou, você moldou o paciente tal, você vai lá no seu Trello e faz paciente tal moldado, e aí sua secretária já vai estar lá, paciente tal moldado. Então, ela vai saber que tem que enviar o material para o protético. Então, ela enviou o material para o protético, pegou a guiazinha lá, foi enviado, o protético veio, buscou e foi-se embora, e ela já bota lá, foi enviado para o protético. É só arrastar, clique e arrasta, no caso do celular com o dedinho assim, você arrasta ele para segunda coluna, e aí tá no protético. Aí vamos dizer que o protético atrasou, e aí você tá lá, todo dia você olha o Trello, ó, tem uma coisa aqui que foi desde a semana passada, aí você consegue controlar em que etapa tá aquele processo ali. Aí chegou o material do protético, aí a sua secretária que vai receber, não é você geralmente, e aí você coloca para a coluna 3, chegou do protético, marcar o paciente, e aí sua secretária vai chegar de manhãzinha, vai ver lá, opa, tem que marcar esse paciente porque o material dele chegou, e aí já marca. Enfim, é para entender que cada etapa de um processo vai estar lá no Trello a execução. Lógico, falo, mas eu tenho zilhões de processos, zilhões. Então você pode criar no Trello vários mini processos, né? Existe lá uma listinha, você clica, ele abre essas coluninhas do processo, mas você pode botar voltar e ele vai para a lista de processos. Então, processos de implantes. Aí tem lá, fechou, no caso, avaliou, fechou, foi para cirurgia, a parte protética, a parte chegou do protético, provou, depois vai fazer a barra, enfim, todo aquele passo a passo que você executa e que precisa de pessoas interagindo, você e sua secretária ali, enfim, se você tiver um SB e também interage, no caso 3 funcionários, né? Então vocês 3 têm que estar ali ligados naquele ali. Ah, Paulo, mas eu não gosto muito de tecnologia, faz um quadro. Inclusive eu tinha um quadro aqui, só parei de usar porque eu encontrei o Trello, mas eu tinha o quadro, eu não sei se tá aqui, enfim, eu acho que tá aqui, vou tentar achar ele aqui rapidinho. Olha, era mais ou menos assim, ó. Aí tem os post-its, né? Tipo, coluna 1, coluna 2, coluna 3, enfim. E o que é que acontece? Nessas colunas a gente fazia post-its, né? Mas aí a tecnologia ajudou a gente bastante, né? Que fica esse trambolhão lá na área de esterilização e as meninas pegavam o post-it e passavam, tal, enfim. Não era tão lógico, o Trello ajudou bastante a gente, mas se você não gosta de tecnologia, faz assim, pô. Pega um quadrinho, uns post-itzinhos, coloca. Faz pelo menos 3 barrinhas, bota lá. Moldado, foi pro protético, voltou do protético e tem que marcar o cliente. Pelo menos para você saber, se o secretário saber. Nesse exemplo aí, não acontecer isso de o paciente ser marcado e chegou aqui, vai fazer o quê? Ah, vamos provar cadê? Provar o quê? Mas não tá lá no protético ainda, não voltou não. Aí, ó, paciente, tchau, volta para casa, perdesse teu dia. É complicado, né? E a culpa é do gestor, não é da sua secretária. Ah, não, mas ela sabe que tem que marcar. Pô, se você não colocou na cabeça delas que existe um processo e cobra esse processo, o erro é seu. O erro é seu de não ter montado uma estrutura de processo para ela entender que é aquele ali. Ah, não, mas logicamente que ela só deveria ter marcado. Tá, mas ninguém brinca com lógica. A gente tá falando coisa séria. Existe um processo? Não, então a culpa é sua, tá? Então chega de mimimi. A ideia é, cria um processo, sente com elas pelo menos uma vez por mês e ó, esse processo aqui tá falho, vamos ajustar, o que ela deveria ter feito. A gente faz uma reunião, realmente a gente faz uma reunião uma vez por mês e senta, geralmente no finalzinho do mês, e senta aí, ó, o que a gente pode melhorar, esse processo aqui específico, alguém fala alguma coisa que aconteceu, ó, o paciente reclamou daquilo ali, que o gelágua não tava, enfim. Aí a gente, ó, e o que aconteceu? Ah, não, porque para economizar, o menino da limpeza tá tirando o gelágua na sexta-feira. E aí, quando chega na segunda-feira bem cedinho, tem que ligar. Por quê? Porque o cliente de 8 horas da segunda-feira vai querer uma aguinha gelada e não tem. Então assim, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos chegar mais cedo e ligar, ou então o primeiro que chegar já liga. Enfim, alguma coisa tem que acontecer, bota uma coisa de água na geladeira. Enfim, precisa se criar processos para
resolver aquele problema. Então, focar sempre na solução e não no problema, porque para a gente poder ficar de mimimi, poxa, o cliente ficou chateado que não bebeu água quente, e agora, será que ele vai? E aí vai tirando aquela sua energia e as pessoas começam a realmente, quem foi, e aí fica querendo apontar de quem foi o erro. Tá, não é para focar no problema, o erro já foi, já passou, beleza. Se tem um processo e alguém errou o processo, aí sim, ó, o culpado é você, então não vamos tentar não fazer mais isso para não ter problema. Mas se não existe o processo, a criação do processo é mais importante do que achar quem foi o problema, de onde foi o problema, o que aconteceu de errado, tá? Então tente forçar uma criação de processos e uma avaliação dos teus problemas pelo menos uma vez por mês, junto com tuas secretárias, ó, o que aconteceu nessa semana, o que aconteceu nesse mês, enfim, para poder anota no papel, para quando for na reunião levar para pauta e tentar montar processos. É a melhor coisa do mundo. Quando você cria processos, você pode demitir, dou um exemplo, né? Você pode demitir uma funcionária quando você chegar a sua outra funcionária, você faz, ó, essa funcionária fazia isso aqui, os processos delas eram esses. Ah, então só precisa fazer isso? Não só precisa, mas isso aqui é os processos que você vai interagir ali para poder realizar. Então, até para ensinar uma outra pessoa, até para ensinar um novo funcionário ali, os processos já ajudam, tá? Então é isso, focar na solução e não no problema, criar processos e não ficar aí achando que as pessoas, lógico que as pessoas tinham que saber que era assim. Não, processos tem que estar escrito, ó, tal pessoa tem que fazer isso, tal pessoa tem que fazer isso, deve ser feito assim. E por último, usar um aplicativo de CRM, a coisa mais simples do mundo, né? Pegar ali o Trello ou qualquer outro, ou no papel mesmo, num quadro e tentar montar os processozinhos por onde o percurso que o paciente faz. Avaliação, foi para a parte financeira, fechou ou não fechou, por que não fechou, depois fechou, o que é que tem que fazer com ele, tem que marcar ou não, tem que ir para esperar o dinheiro entrar, enfim, existe um processo, um passo a passo ali. A ortodontia, como é que funciona? Primeiro o paciente chega, você avalia, vai para documentação, aí bota lá, foi fazer a documentação, foi fazer o raio-x, panorâmica, e depois, liga o paciente para voltar? Não, só pode ligar depois que a panorâmica chegar. Ah, mas se o paciente for buscar, botar lá, ligar para o paciente para saber se... Enfim, todo mundo tem processo. Lógico, existe um processo diferente, não dá para copiar o processo do outro. Às vezes, muda alguma coisa e a gente tem que lidar com aquilo. Então, a criação do processo e a montagem do processo para você explicar isso para a sua secretária como é que funciona, com o CRM fica muito mais fácil, com um aplicativozinho onde você cria essas colunas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, o nome do aplicativo é Trello. Se você entrar em www.trello.com.br, acho que não é BR, não, acho que é .com, não sei se tem em português. Você cria lá, é bem facilzinho, você cria com o próprio login do Facebook e aí você consegue montar suas coluninhas ali, é bem fácil de usar. Você baixa o aplicativo no celular da sua secretária, no seu WhatsApp da empresa e bota para lá ela mexer também, ou no computador dela, e aí vocês vão interagir ali os processos dentro da tua empresa, as marcações, para onde vai o material e dá para funcionar muito bem ali, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.